Oi, oi. Já tivemos louvores e vamos ter mais também. Mas agora eu quero pedir a sua atenção para nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Amém? Eu quero ler alguns textos, querido, para a nossa reflexão. Eu vou ser rápida, prometo a vocês. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, e o versículo de número 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Algumas traduções elas dizem assim: voltem para mim. Eu achei assim fantástico, voltem para mim. Ainda no livro de Isaías 43, 11, o Senhor diz, está escrito assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo de número 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe, amados, o projeto de Deus, o sonho de Deus é que todos sejam salvos. Sabe, Deus, eu fico maravilhada com o amor de Deus, porque no Evangelho de João está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou, Ele ofertou o Seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Fantástico, né? Esse Deus é tremendo, é lindo, e que nesta noite, cada um de nós, sejamos constrangidos com esse amor. Que nós não temos palavras, o nosso vocabulário é muito pobre, nós não conseguimos expressar. E diante destes versículos, desse texto que nós lemos, o profeta Isaías, ele faz uma espécie de um convite. Eu e você, nós, todas as nações, nós estamos sendo convidados a olhar para Deus, a voltar para Deus, a buscar a face de Deus, a buscar a presença do Senhor. Se assim nós fizermos, nós vamos alcançar a salvação, nós vamos desfrutar de uma eternidade com Jesus. E nós precisamos compreender isso, que Deus, Ele é soberano. E se Deus, Ele é soberano, então toda a história da humanidade, não só a história da igreja, ela fazem parte do plano de Deus, do projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? É uma vida de intimidade, é que todos sejam salvos, é restaurar a comunhão que foi perdida um dia lá no Éden. E queridos, quando nós falamos deste plano de salvação, nós precisamos abrir o nosso coração e compreender que todos os acontecimentos, tudo o que acontece, ele tem uma causa maior. E essa causa maior, ela se encaixa no propósito de Deus, nesse plano de Deus que é a salvação da humanidade. E isso significa que nós não podemos confinar Deus. Às vezes nós achamos, eu acho isso fantástico, que Deus está só aqui, mas Deus não está só aqui. Deus está aqui, Deus está no Japão, Deus está na China, sabe, Deus está em todos os lugares, porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sabe tudo, Ele vê tudo, Ele sonda os nossos corações. E nós também precisamos compreender que nós não podemos pensar em Deus só de uma forma parcial. Não,
tem que ser na totalidade. O nosso irmão Homero cantou que quando acorda é a primeira pessoa que ele vê. Então, quando nós acordamos, os nossos pensamentos, as nossas primeiras palavras, as nossas orações devem ser dirigidas àquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e adoração para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Ai, meu derraço e comer derraço. Deus sabe de todas as coisas. Ainda antes que chegue uma palavra nos meus lábios, Deus já sabe o que eu vou falar. E nessa noite que você e eu sejamos constrangidos por esse amor tão grandioso, sabe? E além disso, quando nós estamos falando disso, nós precisamos confiar em Deus. Confiar, porque Ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, olha: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Se a gente fosse falar numa linguagem de criança aqui, eu ia falar assim: meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. E queridos, talvez a gente para e pensa que as nações, não só a nação brasileira, mas todas as nações, nós estamos enfrentando dificuldades nesse contexto pandêmico. Nós estamos enfrentando algumas incertezas. O mundo, as nações vive com tantas interrogações. Mas eu quero te falar que diante de tantas incertezas, eu tenho e eu sei que você tem uma certeza que Deus está no controle de tudo. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo essa pandemia, mesmo esse caos, mesmo diante de tantas notícias tristes, mas nós precisamos atentar para algo. Deus está nos chamando. Deus está chamando você, ibiquarense. Deus está chamando a nação brasileira. Deus está chamando todas as nações. Olhem para mim, assim diz o Senhor. Volte para mim, assim diz o Senhor. Eu sou Deus e fora de mim não há salvação. Diante disso tudo, o Senhor está nos chamando para olhar para Ele. Deus está nos chamando para um arrependimento, para uma metanoia, para uma mudança de mente. Deus está no controle. Basta apenas uma palavra e tudo cessa. Mas o que Deus quer é isso, filhos, voltem para a comunhão, voltem para buscar a presença, voltem para buscar a face do Criador, do soberano, do Deus Todo-Poderoso. E hoje, nesse tempo que se chama hoje, não é amanhã, é hoje. A palavra do Senhor diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então Deus, Ele está nos chamando. Nós somos hoje convidados, nós somos exortados, nós somos advertidos a buscar o Senhor. Isaías, ele ainda diz: buscai a face do Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. E já para nós finalizarmos, Isaías, ele diz que nós devemos olhar para Jesus.
Olhai para mim, olhai para Deus e não olhai para o homem. Fantástico. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus não olha como eu olho. Deus olha o interior de cada pessoa. Oh, aleluia! É por isso que ele diz: não olhe para o homem não, porque o homem é falho. Mas ele diz: olhai para mim, porque em Deus não tem falhas, Deus não tem erro. E por que olhar para Deus? Você sabe por que nós precisamos olhar para Deus? Porque além dele ser o Criador, o sustentador, o juiz, o amor,